Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, diante de nós não temos neste Evangelho nenhuma aparição do Cristo ressuscitado, como vínhamos seguindo até o terceiro domingo da Páscoa, uma vez que a Igreja celebra no quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. E o Evangelho escolhido não poderia ser outro senão João 10. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Eu a dou para retomá-la. Eu a dou livremente, porque o Pai me ama. Versículo que escolhi para a minha ordenação presbiteral. Não é este o Evangelho, mas o Evangelho segue no versículo 27, 30, temos a perícope retirada de hoje. Domingo do Bom Pastor. Temos Papa. Temos Papa. Essa notícia deveria encontrar no coração dos católicos grande exame de consciência. Como foi que eu recebi a notícia do falecimento do Santo Padre, o Papa Francisco? Recebemos em um misto de júbilo pascal, domingo da ressurreição, mas também com o pesar da passagem do Santo Padre com o seu falecimento. Um misto de ressurreição, de vida eterna e também de preocupação que vimos rezando, pedindo pela saúde do Santo Padre o Papa, saúde esta que se agravou muito com a insuficiência respiratória e consequente parada cardíaca e assim, né? E depois de rezarmos os 9 dias, Novena Diale, em que rezamos na intenção do Santo Padre o Papa até o início do conclave, como foi que recebemos? Com a morte do Papa Francisco, o sino e um toque fúnebre, e com a eleição do nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, um toque vibrante. Mas muitos acompanham a mídia e ficam sentindo as notícias de acordo com a mídia. O exame de consciência deve girar em torno de como eu sou paroquiano, como eu sou fiel paroquiano, eu sou ovelha, eu sou obediente à voz do bom pastor, eu sinto-me comprometido em dar a vida na igreja, em um determinado setor da paróquia,
Eu envolvo o meu movimento, que participo e nele dou a vida, ou só frequento no dia que está marcado, depois me despeço, vou embora e até amanhã ou até semana que vem? Como é que eu sou paroquiano? Como eu me comprometo com a igreja? A notícia de chegada do Santo Padre, o Papa Leão, deve então injetar no nosso coração um espírito de grande comunhão e unidade na igreja. E se hoje não temos a notícia da aparição do Senhor, nós temos a notícia da chegada daquele que cumprirá aquilo que Jesus disse: estarei convosco até os últimos tempos, até os últimos dias, até o fim dos tempos. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então precisamos ir a partir daqui. Depois, saber da infalibilidade papal, que a igreja ela não segue um capricho humano e que ela segue os desígnios divinos. É por aqui que hoje nós vamos meditar. E também celebrar, como o Papa Leão hoje, ele bem lembrou, o Dia das Mães, principalmente aquelas que já faleceram e que já partiram. E também hoje passei por uma experiência pastoral singular, de grande pesar, a morte de 2 bebês, Joaquim e Josué, 5 meses, gêmeos. A mãe não sustentou a barriga e veio a falecer os 2 anjinhos que hoje nós sepultamos e fizemos as exéquias, Dia das Mães. O sentido de potência, quem seria Josué e Joaquim? Aqui do sítio, né? Também um grande exame de consciência para as meninas que devem contrair o matrimônio e serem mães. E o sentido da vida que Deus concedeu como um dom e potencializou as famílias a serem numerosas. E assim Deus vai fazendo de nós pastores e vai nos experimentando, também sentindo as dores do nosso povo. Um mandou singular para os pais e para aqueles que ali estavam presentes, os que trouxeram as crianças para serem sepultadas. Dia das Mães. Rezamos pelas mães que morreram, que estão na glória do céu. E também veremos que o espírito do bom pastor é assim. É como a mãe que se doa. É como a mãe que não cessa, não cansa, não deixa, não desanima, até que os seus filhos sejam um e tenha um verdadeiro amor fraterno entre si e filial para com Deus. Uma mãe dá a vida pela comunhão dos filhos. A igreja dá a vida para que os filhos deixem as divisões passionais, deixem a bestialidade das paixões para encontrarem a vida espiritual no único ser espiritual que cada pessoa tem em si, de serem filhos de Deus e serem felizes e unânimes, concordes e consortes
no amor filial para com Deus e para com os próprios irmãos, os seus semelhantes. É este o espírito do bom pastor. No primeiro versículo deste evangelho de hoje, Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas, Jesus diz que elas não conhecem o pastor. O pastor, sim, conhece cada uma das ovelhas. Se tiverem 100, 200, 500, 1000 ovelhas, o pastor vê e conhece cada uma delas. Assim é Cristo, assim é nosso Senhor. Porém, Jesus diz que as ovelhas não conhecem, mas escutam. E aqui está o primeiro movimento: escutar e seguir. Quais são as ovelhas que conhecem? Aqueles que se tornaram santos. Eu não conheço Jesus como Santa Margarida Maria conheceu, que Jesus apareceu a ela pessoalmente, revelando-lhe o seu sagrado coração. Eu não conheço Jesus como Padre Pio, como São João Maria Vianney, como Santa Teresa d'Ávila, que tiveram locuções interiores do próprio Senhor, da própria voz de Cristo. Mas eu posso escutar a voz de Cristo na oração, e eu posso seguir essa voz e deixar de desobedecer. E se eu perseverar nesse movimento de escuta e de seguimento, certamente chegarei a conhecê-lo. Deixarei a vida do mundo, a carne, e de ouvir as seduções do demônio, e me tornarei de fato imagem e semelhança de Cristo, e serei aquilo que o meu batismo me marcou: santo. Santo. Santo é aquele que olhamos para ele e não vemos ele, vemos Jesus. Eu não vejo São Pedro, eu vejo Jesus. Pedro morreu pela causa de Cristo, foi crucificado. Eu não vejo Santo André, eu não vejo Paulo, eu vejo Jesus. Então, vocês devem ver no pastor de vocês Jesus. E se não vê, rezem para que vocês um dia, para que deste sacerdócio possa transbordar a imagem de Cristo. Do mesmo jeito que eu não cessarei de rezar para ver transbordar no matrimônio dos casados a Sagrada Família. E enquanto eu não ver a Sagrada Família nas famílias que enxergo, eu continuarei rezando, para que quando cada um de nós morrermos, essa é a promessa de Cristo, não seja eu lembrado, mas Cristo. Será grande alegria. Esse deve ser o nosso projeto de vida, que eu não seja lembrado, mas que lembrem-se de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma memória muito fresca em nossas mentes é São João Paulo II. Eu não lembro somente de São João Paulo II. Eu lembro do perdão concedido àquele assassino que atirou. Eu lembro de um homem que colocou na imagem de Nossa Senhora a bala que foi tirada do seu peito, que perdoou. Eu vejo Cristo que percorreu o mundo inteiro buscando a ortodoxia da doutrina da igreja. Eu vi um homem usando as chaves amarela e prata da igreja, o dom divino e o dom do discernimento,
A chave da doutrina é aquilo que celebramos e vivemos numa igreja bimilenar e que não muda. E a chave prata é aquilo que é ligado aqui na terra e ligado no céu. E eu vi Pedro em São João Paulo II desligando muitas heresias pelo mundo inteiro e ligando muita ortodoxia e doutrina no mundo inteiro. Então, São João Paulo II, ele já é santo, e de fato é santo. E é assim. E temos o auxílio destes homens e mulheres como algo muito próximo para dizer que é possível. A promessa que Cristo dá segue no versículo: eu dou-lhes a vida eterna. Ou podemos resumir, a eternidade com Deus. E a eternidade com Deus, ela é diferente da lei da física. Muitos vivem somente aqui, na física de Isaac Newton, que chamou isto de um movimento eterno. Muito contraditório para um físico. Não existe um movimento eterno, porque o movimento é o deslocamento de um ponto A para um ponto B, e esse movimento só pode ser dado aqui na Terra. Na eternidade não tem movimento, porque não tem tempo. O tempo na eternidade não existe. Existe apenas vida eterna ou morte eterna. Por isso, amados, fica para a terra o movimento de conversão de um ponto A reconhecer dentro do seu exame de consciência: eu sou um devasso, eu sou um safado, eu sou um ladrão, eu sou preguiçoso. Esse é o seu ponto A. Vamos para o ponto B? Eu estou safado, eu estou sem vergonha, eu estou ladrão, e Jesus não quer isso na minha vida. Aí eu devo sair do ponto A para o ponto B. Eu não sou. Quem é o Satanás? É o demônio. Eu estou e devo sair. E para que saiamos neste movimento de aqui na terra e nos movamos, é preciso escutar e seguir aquele que disse que era o caminho do ponto A para o ponto B de conversão, a verdade que norteará este caminho e a vida que este caminho leva, que chama-se santidade. Então a luta do bom pastor é uma luta de Cristo, é uma luta contra o pai da mentira, contra o saqueador das almas, aquele que engana as pessoas. E que como família devemos de fato, devemos salvar as pessoas da burrice, da ignorância, do mau caminho. E como é que eu vou livrar as pessoas se eu não faço o caminho? Então, o primeiro ponto: abandonar o pecado mortal. Porque quando eu abandono o pecado mortal, eu tenho o auxílio da graça, que vai curar a virtude da inteligência, que chama-se fé. E para que eu possa progredir como que numa escada para o fim deste caminho, é preciso subir de graça em graça os degraus da fé, a partir de uma inteligência que é Cristo.
Ele pede para conhecê-lo, para amá-lo. E quando Jesus disse que as suas ovelhas escuta e segue, e que Ele dará a vida eterna, e que jamais se perderão, significa dizer que existe outros rebanhos que se perderão. Estas não são do meu rebanho. O que precede este evangelho é isto. Nosso Senhor diz: estes que não me escutam, que não me seguem, não são do meu rebanho. Ou seja, muitos se perderão. Muitos se perderão. Escute o conselho da sua mãe, minha filha. Obedeça. Se você não obedece a Deus, obedeça ao seu pai e à sua mãe. Obedeça a sua consciência, que está sendo atacada pela impureza. Obedeça. Muito nos espanta, né? Quando alguma pessoa deseja vestir uma roupa mais modesta, e as companheiras lhe chamam de velha. Está parecendo uma velha. Às vezes até os idosos dizem isto, né? Muito nos espanta. Você quer que sua neta se vista como? Quer que o padre diga? Então, amados, escutar e seguir a voz do bom pastor. Jesus disse que ninguém arranca das suas mãos e ninguém arrebata das mãos do Pai. Jesus fala de duas mãos, a mão do Filho e a mão do Espírito Santo. Existem duas heresias, a de Sabélio e a de Ário, que foram padres, bispos do século III, que diziam que Jesus era menor que o Pai. Para eles, Santo Agostinho corrige-os, lembrando deste versículo. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Porque lembro destas heresias e trago para esta homilia? Porque uma não compreensão da figura de Cristo vai culminar numa heresia. E a heresia do patripassionismo de Sabélio, que diz que o Pai é Deus e que Jesus é o filho menor de Deus, significa dizer que Jesus não tem uma natureza divina. Se Jesus não tem uma natureza divina, a instituição da igreja ela é política, não é sobrenatural. Porque Cristo não conferiu o estado de graça sobrenatural para a sua igreja. Os mórmons chamam Jesus de meu irmão, Cristo nosso irmão. Os espíritas chamam Cristo de Jesus nosso irmão. Tem uma musiquinha nossa, né? Que a gente gosta de cantar. Vamos trocar, né? Jesus nosso Deus, Jesus Redentor. E aí a galera gosta de cantar Jesus nosso irmão. Não, ele não é um brother, ele é Deus. Então, quando nosso Senhor fala que ninguém arrancará de suas mãos
e também não vai arrebatar da mão do Pai. A mão de Deus Pai é a mão de Deus Filho. O Pai e o Filho possuem a mesma natureza. Vamos mais adiante. O outro Ário, ele diz que não há uma unidade, porque a natureza de Deus é apenas no Pai. Por isso que Jesus diz: eu e o Pai somos um. O Pai e o Filho. Mais um modo também de destruir a infalibilidade papal, a instituição sobrenatural da igreja, tornando Jesus apenas um humano. Ele é Deus. Vamos mais adiante. Tornar Jesus humano significa que o sacerdócio é uma profissão. Uma profissão. O padre é um empregado da igreja. O bispo é o patrão. E o Papa é aquele que, como nesta semana, a mídia viu, e muitos, infelizmente, assiste e vai por esse caminho, o caminho político. Nossa, o Papa é americano, Donald Trump ganhou, ou mais, o Papa é de centro-direita. Agora sim, teremos um Papa conservador, tradicional. O outro não. Que coisa horrível, que coisa feia. Então, amados, o Santo Padre, o Papa Francisco, fez o seu caminho na igreja. O Papa Leão XIV fará o seu caminho na igreja, sendo o Santo Padre, e ele não seguirá os movimentos políticos. Vocês pensam que a igreja, ela é um partido dentro dela, ela é um partido político, e que tem dois lados dentro da igreja? Sim, porque muitos fazem dentro da igreja uma política. Quando vem, por exemplo, para o movimento votar no coordenador, não participa da igreja, mas no dia vem para fazer chapa, para criar divisão. Não tem o espírito de comunhão. Está dentro da igreja para fazer inferno. Agora, isto não é culpa dos leigos, isto é culpa da divisão que existe em muitos corações sacerdotais, que olham a igreja por este movimento, este viés, quando fica de fuxico com os leigos no WhatsApp, para saber das coisas e lascar o padre que está presente na paróquia. Nós damos contra-testemunho para os fiéis quando nos rebaixamos ao nível de ficar futricando, sabendo disso e daquilo, por curiosidade, o que vai gerar no coração do irmão padre inveja e criar esta divisão na igreja. Ou quando o sacerdote ele deixa transparecer na sua conduta e vida um viés político, como muitos dos leigos querem enxergar, ao ponto de perguntar ao sacerdote: o senhor vota em quem? Resposta: cadê o contra-cheque?
É da sua conta. Eu não recebo de você nem um centavo para eu prestar conta de quem eu voto ou não. E daí? Amados, a ausência do espírito sacerdotal na igreja é a ausência da mortificação de Cristo. Na igreja não existe, não deve existir a política. Quando você morre para ser quem você é, ser católico é morrer, é como ser mãe, só que você não tem planos para ser mãe. E o primeiro plano que você tem quando for mãe é colocar o seu filho na creche. Um padre não coloca os filhos na creche. Ele não viaja e deixa sua paróquia à mercê. Ele dá a vida na sua paróquia. E nela deveria morrer. Passar a vida inteira dando a vida na sua paróquia. É assim. Este é o espírito do bom pastor. Então, meditar nesta semana sobre a unidade da igreja é pensar que no coração do Cristo bom pastor existe apenas uma relação entre o Pai e o Filho de unidade. Eu e o Pai somos um. E isso deve reverberar na sua vida de católico. Então, aonde você frequentar, que causar a conversa do grupo, causar a divisão no seu coração, caia fora. Se a pastoral, o movimento que você participa, causa divisão no seu coração, caia fora. Se o grupo de padres que eu frequento e participo apenas conversam coisas supérfluas, sem futuro, caia fora. Se não edifica, se não constrói, se não cria unidade, sai fora. É hora então, amados irmãos e irmãs, de assumir uma cara de católico de uma igreja séria, uma igreja comprometida, uma igreja que se entrega, que se doa, que tanto faz ser padre ou casado na igreja, tanto faz, é uma só doação. O padre encontra na vida dos casados matrimoniados uma oblação tão santa, que está perto de você, me edifica. E você deveria, ao almejar a oblação e o amor doação na sua família, ao se aproximar de um padre assim, também sentir-se edificado. E existe então dentro da igreja um outro movimento. O povo que não é católico de verdade e que frequenta a igreja, mas é profano, almeja um padre profano, um padre cachaceiro, um padre festeiro. Então, bota uma churrasqueira aqui, a gente distribui carne assada, uma cervejinha, né? Corpo de Cristo não. Pregação, não, Ave Maria, olha a hora. Como é que pode um negócio desse? Não, bota aqui, a gente faz porque a minha vida aqui é a mesma, se eu estiver aqui embaixo, se eu estiver ali na frente, se eu estiver aqui dentro, se eu estiver lá fora, dentro do carro, a mesma. Uma vida só deve ser, né? E que o relativismo vê a vida particular. Não, minha vida particular, por trás está um coração dividido. E Jesus deseja que o nosso amor seja indiviso,
como um coração de uma mãe, um amor indiviso para cada filho especial. Então, amados, são verdades que talvez a gente não acostuma a ouvir, porque o seu projeto de vida é de não ser uma pessoa séria. Você quer ser uma pessoa solteira, descomprometida a vida inteira. A última coisa que você pensa é se casar, ter filhos ou entrar numa vida religiosa. Porque hoje é maio, amanhã é junho, amanhã a zabumba toca, né? Aí junto do forró vem o brega, né? E a vida católica não cabe isto. Aí por isso que a gente quer um padre mundano que abençoe. Bença, padre, né? Mamãe dizia, quando via um filho safado que tinha aprontado: Deus te dê vergonha, né? Então, amados irmãos e irmãs, se isso está no seu coração, o seu lugar não é aqui, dentro da igreja católica, que, diga-se de passagem, nesta cidade só tem uma paróquia. Se você traz outras coisas no seu coração, o movimento do mundo, o seu lugar não é aqui. O seu lugar é com Isaac Newton, né? Eternamente mundano. E ele realmente, e dele veio o poema, né? Que seja eterno enquanto dure, né? Coisa de gente burra, né? Ou não pode ser eterno aquilo que não dura, só pode ser eterno aquilo que Deus dá. Aí Jesus ele vai colocar bem direitinho: até que a morte os a Rede Globo lhe ensinou errado nas novelas. As músicas dos cabras safados que você escuta, que diz que a mulher tem que ser do job, casada, e o marido deve respeitar o job da mulher, porque ela está trazendo dinheiro para casa. Tira 2 meses de férias, vai lá, João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro, né? Vira prostituta, depois volta para casa e o marido tem que acolher a mulher safada. Este é o mundo, né? É o mundo em que vivemos. E aí, está disposto a ser católico? Se você traz isso no seu coração, seu lugar não é no rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos para poder escutar e seguir a voz do Cristo, bom pastor. E escutando e seguindo, no fim da vida, almejarmos a santidade já, o céu na terra, numa vida de graça e de santidade, buscarmos os sacramentos, que são o alimento de Deus para nós, principalmente aqueles que são habituais, a comunhão e a confissão para comungar. Jesus, meu irmão, não é uma bolacha para você comer em pecado mortal, não é. Não brinque com a sua salvação. A vida é eterna, a morte também é eterna. Vamos lá, vamos como bons pastores buscar salvar as nossas famílias, dizer a verdade, anunciar o Cristo, buscar a vida certa, correta, abandonar o relativismo, deixar o mundanismo para lá. Vamos lá, vamos pagar o preço por sermos beatos e beatas e nos vestirmos modestamente, sem seguir a moda que diz que você é cafona por se vestir como velha. Não vejo velha mal vestida. Uma velha é uma pessoa idosa e é uma pessoa de respeito e deve se vestir de acordo com a sua própria idade. Criança, criança. A criança bem educada saberá
cobrir as partes do seu corpo. Será uma adolescente educada, né? De grandes virtudes. Será uma jovem também de respeito e atrairá para si mais um homem de verdade. Ou nós não somos devotos de São José? Você não deseja um José na sua vida? José era humilde artesão, como nós cantamos, né? Trabalhava noite e dia, né? Este é o homem da vida de uma mulher, né? Deve ser modelo dos sacerdotes de fidelidade à Virgem Santíssima. Deve ser o nosso modelo. Vamos lá, vamos pedir que o Espírito do Bom Pastor também seja infundido em nossos corações, ouvir e seguir a voz de Cristo e viver em comunhão com Ele, sem criar divisões políticas dentro da igreja, porque o Pai e o Filho são um, e esta unidade deve transbordar na paróquia, nas comunidades, e na paróquia e nas comunidades não tem lugar para partidos. Para expulsar os partidos, Jesus fez um chicote. Para expulsar o demônio, outra divisão, Jesus expulsou na vida. Aqui, ó, confessionário, ótimo para expulsar demônio. Ali, ó, o demônio não se ajoelha. E a carne, cada um lute, como Jesus diz, tome sua cruz de cada dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em si, agora